Satisfação aqui em recepcionar o Tássio Cruz, mais uma vez, a Lady Lilás, primeira-dama da informação, Edna Maciel, João Magalhães, editor de política do Sistema Dia, sejam todos muito bem-vindos. Primeiro assunto, o governador Rafael Fonteles comentou a derrubada, comentou decisão do STF que derrubou o pagamento adicional por tempo de serviço de servidores. Vamos ouvir o governador. A decisão judicial se cumpre, não tem o que se discutir. A gente tem que cumprir as leis. Se a gente não cumprir as leis e as decisões judiciais, aí não vai ser o Estado democrático de direito. Então a gente tem que cumprir a lei. O que eu posso informar é que conforme houver decisão do judiciário, iremos cumprir. Tássio Cruz, o governador disse que vai cumprir a decisão, mas tem capítulos anteriores a essa declaração. É verdade, Elias, a gente repercutiu amplamente, inclusive com exclusividade no jornal Dia sobre esse assunto. A decisão do STF se tornou polêmica porque envolveu muitos servidores estaduais que acabaram entrando com várias ações na justiça para receber esse adicional por tempo de serviço. Já existiam várias súmulas e vários julgamentos que apontavam, em outros estados principalmente, a irregularidade dessas decisões que foram tomadas pela Justiça do Piauí, né? Foram liminares, cedidas e decisões favoráveis a esses profissionais. E no último dia 8, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, o STF decidiu por derrubar, né? Por cassar essas decisões e definiu que o adicional por tempo de serviço é inconstitucional. Com isso, os servidores que estavam recebendo esse benefício, o pagamento será cessado. E o governador, a PGE não quis comentar a decisão, à época, no início da semana, a SEAD, Secretaria de Administração, também não quis, e hoje nós conseguimos falar com o governador, que de forma bem rápida, bem sucinta, confirmou que o Estado cumprirá essa decisão, uma decisão que coloca coração contra coração, Eliezer? Por isso é tão polêmica. O governo pedindo um esclarecimento claro do STF, então, e o servidor, claro, querendo receber o benefício. Então, com essa decisão, não haverá a expectativa, e o que se imagina é que alguns servidores que recebiam esse adicional possam aposentar, já que estão aí na fase final do trabalho. E, como confirmou o governador, o Estado, decisão judicial não se discute, se cumpre, o que disse o governador. Bom, meus amigos, aí foi o seguinte, o Tássio Cruz, ele conseguiu essa fala do governador na entrada da PPM. O governador desceu do carro, Tássio Cruz puxou essa resposta sobre esse assunto. Só que hoje teve um evento lá na PPM. O governador foi se encontrar com prefeitos, é uma iniciativa organizada pela PPM, um momento ali de diálogo, de conversa, de troca de ideias, de apresentação de demandas, de questionamentos também. Então, nós vamos acompanhar agora uma reportagem para ter uma ideia de como foi esse encontro do governador com prefeitos piauienses. Vamos ver. Um diálogo aberto entre os gestores municipais e o governador do estado. Em pauta, demandas em diversas áreas, como saúde, educação, segurança, infraestrutura e saneamento básico. O chefe do Poder Executivo Estadual garantiu tratamento igualitário aos prefeitos, independentemente de questões partidárias. Olha, a gente tem que ter essa maturidade democrática de saber separar a parceria administrativa da parceria política. É claro que a política partidária, a política eleitoral, ela é muito importante, ela é o oxigênio da nossa democracia. Mas isso não pode impedir parcerias administrativas que são importantes entre os representantes eleitos do povo, tanto prefeitos quanto governador, quanto presidente da República, para a gente conseguir a solução. E o momento da eleição será o momento da população livremente escolher e também os partidos fazerem as suas estratégias. Mas agora é hora de parceria administrativa. Para o presidente da APPM, a atenção dada à instituição representa o fortalecimento do municipalismo. Acredito que a mensagem foi repassada a todos os gestores e quem vai ganhar com toda essa parceria, esse termo cooperado, vai ser a população, que vai ter os seus atendimentos em saúde, em educação, de forma mais célere, que vai chegar mais próximo da população.
Praticamente todos os prefeitos do estado foram ao evento e tiveram a oportunidade de fazer perguntas e apresentar prioridades direto ao governador. O momento democrático é que hoje está todos os prefeitos do estado do Piauí, praticamente todos, dizer que o estado se propõe a trabalhar, na verdade, sem distinção, isso é muito importante, democracia e, sobretudo, maturidade. Então, eu não tenho dúvida que esse evento hoje é um dos melhores eventos onde se está se discutindo políticas públicas para os municípios. Grande valia essa reunião, o governador conversando com 224 municípios. Isso é muito importante, né, para aqueles também que não votaram nele, vão ter a mesma oportunidade dos que votaram. E um governo bem aberto, e estou com uma expectativa muito positiva e muita esperança que tudo vai dar certo, que já está dando certo. O Rafael é um governador diferenciado dos outros que já presenciei, muito aberto ao diálogo, e é isso que a gente precisa, de várias reuniões desse tipo aqui, pelo menos 6 meses. João, nós ouvimos aí os prefeitos, e aí eu quero trazer aqui para a gente analisar um bastidor. Segundo uma apuração rápida que aconteceu lá no evento, auditório lotado, as primeiras fileiras do auditório, as fileiras mais próximas da mesa de honra, onde estava o governador e os secretários, essas cadeiras foram ocupadas por prefeitos que não votaram no governador ano passado, ou não apoiaram o presidente Lula, mas estavam lá, querendo conversar. João, é tentar virar a página e trazer benefícios para as cidades. Beleza, boa tarde para você, boa tarde a todos. De fato, a gente está falando, quando a gente fala de prefeito e de governador, a gente, em tese, não está falando de partido, a gente está falando de representantes da população. E nos municípios, cabe ao gestor municipal ter a sua agenda de prioridade, que seja, obviamente, elencando aquelas ações que devem ser cobradas ao governo do estado para que parcerias sejam realizadas e esses benefícios entregues à população, tanto no que diz respeito a obras, quanto também na melhoria de prestação de serviços nas áreas mais essenciais, por exemplo, educação e saúde. É claro que, na teoria, é bem mais fácil você dialogar dessa forma. Quando a gente vem para a prática, aí não tem como visualizar os prefeitos e o próprio governador como agentes políticos, né? Políticos partidários também. Então, aqueles gestores municipais que não votaram, que não estavam no time do prefeito, é claro que eles aproveitam momentos como estes, como a reunião que ocorreu na PPM, para gerar uma oportunidade de aproximação com o governador, ou então com aqueles secretários que também compõem o governo do estado. Afinal de contas, o gestor municipal quer, sem dúvida nenhuma, conseguir agilidade no andamento de um projeto, quer conseguir prioridade, quer conseguir solução, ou que, enfim, que seja destinado a algum tipo de recurso, a algum tipo de serviço. Mas eventos como esse, de fato, são essenciais para isso. Aqueles gestores que já são do grupo do governador, em reuniões como essas, se sentem mais à vontade e não precisam, obviamente, fazer muito para chamar a atenção do governador, já que trata-se de um aliado político. Mas, independentemente dessas questões, é preciso que a gente reconheça a capacidade do próprio Rafael em tratar, do ponto de vista da gestão, a autonomia desses municípios e que, reconhecendo o papel dos gestores municipais de apresentarem suas demandas. A gente observou, inclusive, nas últimas semanas, que todos os prefeitos foram recebidos no Palácio de Karnak, ali por região, né? Primeiro um território dos Cocais, depois o território dos Carnaubais, enfim. E foi assim com todas as regiões do estado. E agora, inclusive, o governo solicitou uma lista, né, de prioridades, o que cada prefeito deve indicar como prioridade para ser executado em um município. Essa é a postura que a gente espera, tanto dos líderes municipais, quanto principalmente do governador do estado, que a gente quer, obviamente, é que tudo isso se transforme em benefícios e sejam viabilizados benefícios para a população lá na ponta. E a gente sabe que essa ponta é os municípios, porque, afinal de contas, é como diz aquele ditado, é na cidade, né, que as pessoas vivem. Com a derrota das oposições ano passado, um campo aberto está aí para novos aliados ao governador. O governador pode enxergar dessa maneira. Não vê-los, né, esses prefeitos, esses gestores, como adversários, inimigos que têm que ser perseguidos, mas pelo contrário, como potenciais aliados que podem fortalecer ainda mais
essa base política liderada pelo governador. Então, nada melhor do que diálogo, aproximação, conversa, ânimos apaziguados, Edna Maciel. Exatamente. Boa tarde a todos, aos colegas da bancada e à audiência. Bem, exato. Está aí um evento que mostra as prioridades do governo nas áreas chaves, né? Secretaria, Educação, Saúde, já com anúncios importantes na questão do telesaúde, na digitalização, de investimentos, enfim. Aproxima também a prefeitura, que já está, como vocês mesmos pontuaram, já são da base do governo, já são do mesmo partido do governador, e reaproxima, aliás, e aproxima os opositores e abre caminhos, dá chance, que é a tônica de todo governo que vislumbra que a sua gestão tenha êxito, né? As eleições já acabaram, agora já se vislumbra as próximas eleições, então as questões políticas nos bastidores devem ter sido tratadas e ainda devem estar repercutindo esse grande encontro, porque nós mesmo cobrimos aqui e comentamos os encontros que já o governador fez com prefeitos de várias cidades. Então, eu acho que esse encontro fortalece quem já está, né? Quem já está confortavelmente ao lado do governo, do governador, enfim, onde as parcerias realmente são mais facilitadas, vamos ser bem claros, mas abre sim caminhos para opositores e para aqueles que não mais, né, colegas, são tão opositores assim, que precisam agora não só da parceria com o governo em termos de gestor, porque aí o lado partidário tem mesmo que ter um parênteses, mas também quem quer passar agora para 2024 e 2026, a quem sabe, está aí na base governista e poder caminhar junto com o governo. Eu acho que o mais importante disso, pessoal, é a proximidade também dos anseios e necessidades da comunidade. Achei muito importante o ponto que o governador colocou da questão do esgotamento sanitário. Assim, é um absurdo a gente ainda falar nessas questões no século e no ano que nós estamos, né? E depois de tudo que aconteceu. Essa é uma iniciativa que a gente deve acompanhar e que realmente deve ser acelerada com a alta tecnologia também, não só nesse setor como em outros, como o próprio governador fala. Então, acho que foi muito importante o encontro e que ele ainda vai reverberar aí nos próximos dias no Sistema Dia de Comunicação, por meio das nossas colunas e também aqui pelo rádio e pela TV. Com certeza. Eu analisando aqui essa presença de prefeitos que não votaram no governador, mas que foram ali buscar uma aproximação, e lembrei que no dia 1º de janeiro, lá na solenidade de posse do governador no Palácio de Karnak, essas figuras já estavam lá. Prefeitos que votaram no ex-presidente Bolsonaro, que votaram no nome de Silvio Mendes para o governo do estado. No dia 1º de janeiro deste ano, já estavam lá no Karnak, ó, batendo na porta, né, pedindo para entrar. Não querem briga com ninguém. O secretário de Planejamento da Prefeitura de Teresina, João Henrique, falou sobre a gestão dessa crise entre a Prefeitura e as empresas que fazem a coleta de lixo na cidade, como é que deve acontecer a licitação. Vamos ouvir. Essa questão do lixo, ela é sempre dificultosa em todo lugar. Eu passei pela prefeitura há 11 anos atrás e nós já tínhamos naquela época, quando o prefeito era o prefeito Albano, dificuldades com a empresa que colhe o lixo. Mas eu acho que nós estamos com essa questão superada. A empresa atual deve ir até o final desse mês, no máximo parece que dia 5 de junho, e a empresa que assumirá está sendo feita uma licitação emergencial no sentido de que ela assuma enquanto se dá trâmite a uma licitação geral. O secretário João Henrique é um homem público muito experiente, já ocupou vários cargos em diversas esferas de poder e sabe, Edna, que essa crise no lixo, ela pode motivar prejuízos políticos, pode ocasionar prejuízos políticos para a gestão, pode ser politizada de uma forma que desgaste o prefeito Doutor Pessoa, Edna.
Exato, acho até que já houve um início de desgaste, né? Infelizmente, nesses últimos tempos, a gente tem pontuado sempre essa questão da politização de ações que são eminentemente administrativas, que são de gestão, mas que tem, aspas, a questão da vontade política. E a gente também está acompanhando essa questão do lixo na cidade, das insatisfações dos trabalhadores, dos acordos que ainda não foram completamente cumpridos, até da vontade da prefeitura de resolver, mas como a gente disse, inclusive recentemente, não é possível que um planejamento bem feito e com uma ação tão básica quanto essa questão do lixo chegasse ou vá chegar ao ponto de ainda dar mais prejuízos tanto para a comunidade como para gestores, e aí é claro que cai na questão política. É claro, Eliezer, que cai no desgaste e já está caindo. A prefeitura e na parte da política do próprio prefeito, seu partido e apoiadores vem sentindo isso e vem tentando aí, a gente está vendo tanto em algumas ações, mudanças, retornos de decisões, tentando resolver. Mas desde a questão do transporte público, e até aqui o que a gente vê é um desgaste e essas ações de gestão que não estão sendo feitas a contento, respingando na questão política, né? E também até aí algumas quedas de braço e desistências de apoio ao prefeito e aos seus apoiadores e ao seu grupo político, vislumbrando as próximas eleições. João, eu admiro essa postura equilibrada, lúcida, do secretário João Henrique, que consegue arrumar argumentos, né, para tudo que acontece ali na Prefeitura de Teresina. É a voz da experiência, João Magalhães. Certamente a experiência, inclusive com crises, né? Como ele bem disse, já fez parte de outras gestões e a gente sabe que na gestão pública há muitos desafios que precisam ser superados. Todo mundo reconhece a complexidade que é compor uma gestão, né, e buscar soluções para os problemas de uma cidade grande como é a cidade de Teresina. Agora, a gente trata de assuntos essenciais e, obviamente, que cabe ao papel, esse papel cabe à Prefeitura, que por mais difícil que seja de ser executado, precisa ser feito, né? Afinal de contas, o que a gente espera é que esses serviços essenciais, como uma prestação na área da saúde, da educação, a limpeza urbana, enfim, que é um tema fundamental porque impacta diretamente no dia a dia, no cotidiano de quem vive na cidade, que eles sejam superados e que esses problemas sejam superados e que a população conviva com a eficiência nessa gestão pública. É claro que a tranquilidade de João Henrique, ela se dá de fato pela experiência, mas é preciso também que haja ações enérgicas no sentido de solucionar os problemas de uma forma bastante ágil. Afinal de contas, a gente não pode ficar naquele risco de se fazer uma ação emergencial e daqui a 2, 3 meses voltar a ocorrer. Inclusive, teve uma decisão judicial já de hoje, né, que garante a prestação do serviço, inclusive impedindo a empresa ou trabalhadores de realizarem uma nova paralisação, porque até então a Justiça entende que a Prefeitura de fato tem repassado recursos para a empresa manter os serviços de limpeza pública aqui em Teresina, mas que essa tranquilidade do secretário se transforme em algo prático e que seja benéfico à população. Afinal de contas, a limpeza urbana é um item essencial e é um serviço que, quando deixa de ser realizado durante um dia, todo mundo já vê o impacto. Tem a questão política e jurídica também, Tássio Cruz. A Prefeitura de Teresina emitiu uma nota que informa decisão judicial relacionada ao assunto. Isso, o João antecipava, né, a Justiça, a segunda vara dos feitos da Fazenda aqui de Teresina, o juiz João Gabriel Furtado Batista. Nós tivemos, com licença, Tássio, um problema técnico no áudio do microfone do Tássio Cruz. Mais tarde ele atualiza sobre essa questão da decisão judicial que saiu, esses conflitos que estão acontecendo. Enquanto isso, nós vamos ouvir o professor Zé Nito, vereador de Teresina, que agora definiu a sua postura. O vereador Zé Nito estava assim: vamos aguardar, depois a gente decide, futuramente eu digo. Mas agora ele assumiu um lado na Câmara Municipal de Teresina. Vamos ouvi-lo. Na realidade,
a saída do meu indicado, que era, no caso, o técnico da Extrans, o doutor José Lopes Neto. Eu vejo com naturalidade. Esse processo acontece no campo político. Eu, desde o início, tenho mantido um posicionamento firme. Sou do MDB e sigo com o MDB. A decisão será em meados de setembro, como o MDB haverá de se posicionar. Sigo com o grupo do vice-governador Temístocles Filho, e isso eu nunca neguei. Inclusive, no momento difícil, fomos nós do MDB que trouxemos o prefeito para o MDB, apoiamos da melhor maneira possível, andamos em toda a cidade, todas as nossas amizades com o prefeito, e culminou com a eleição dele. Então, em relação a essa exoneração do meu indicado, era algo já esperado, né? Porque o prefeito já havia acenado nesse sentido. Nós continuaremos aqui na Câmara, nos considerávamos da base 100%, agora estamos de uma forma independente, analisando o que é melhor para Teresina. Manterei um relacionamento cordial com o senhor prefeito, externo aqui a gratidão pela oportunidade que ele me deu. Tássio, eu queria que você, por gentileza, trouxesse aí a nota relacionada à decisão judicial sobre a questão do lixo. Depois a gente analisa aí a fala do professor Zenito. Então, como eu dizia, Eliezer, o juiz João Gabriel Furtado Batista, da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda, determinou, então, na última terça-feira, que ordenou, né, a retomada integral do serviço de limpeza aqui e determinou uma multa diária para a empresa Lituceira de R$500 mil, caso a ordem seja descumprida, né? A empresa faz parte do consórcio Teresina Ambiental, que paralisou na última quinta-feira o recolhimento do lixo na capital e só foi retomado na segunda-feira desta semana, o que gerou um impacto muito grande, como dizia João Magalhães. Agora, falando um pouco aqui do rompimento, podemos dizer assim, de Zenito com o doutor Pessoa, eu me lembrava aqui da passagem célebre, aliás, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro, independência ou morte, né? Agora o vereador se diz independente, né? Sempre foi muito ligado ao prefeito e essa independência veio, é preciso ser bem honesto, após a exoneração da sua indicação na SAAD Sudeste, era natural, ele já revelou que seguirá Temístocles Filho e é mais um que se soma ao bloco dos independentes. Tivemos a Fernanda Gomes, agora Zenito, né? Que não são nem oposição, nem base, né? Se declaram ali de certa forma com a atuação independente, mas acho que é a tendência daqui para maio do ano que vem, quem tiver que se posicionar, vai ter que se posicionar, já que nós temos o pleito eleitoral batendo na porta em 2024. João, o vereador Zenito é muito ligado ao vice-governador, e o vice-governador há muito tempo já tinha rompido. Demorou para o professor Zenito assumir essa postura. Havia uma ligação exatamente por conta da ocupação de um cargo importante na prefeitura, né? Agora sim, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas apesar do vereador Zenito falar que já era a saída do seu aliado era natural, eu vi um certo tom apreensivo dele, pelo menos de insatisfação, até mesmo na expressão. No momento em que ele dava a entrevista, não sei se os colegas vão concordar comigo. É claro que ninguém fica satisfeito em abrir mão de uma estrutura como era a estrutura da SAAD Sudeste, uma região importantíssima, região que é onde o vereador Zenito atua diretamente do ponto de vista político. Agora, eu acho que foi uma demora, né, nesse tipo de decisão por parte do Palácio da Cidade. E acho que, inclusive, um erro estratégico do ponto de vista de articulação política. Porque o vereador Zenito, todo mundo sabe, como você disse, um político muito ligado ao vice-governador Temístocles Filho, que não é de hoje, que já não tem mais laços políticos com o doutor Pessoa. Pelo contrário, Temístocles faz questão de ressaltar seu olhar crítico, sua oposição à gestão de doutor Pessoa. Então, eu acho que por parte do Palácio da Cidade, esperaram muito tempo para tomar essa decisão de retirar, né, a SAAD Sudeste da estrutura, da indicação política do vereador Zenito. Isso tudo ocorre pelo avançado calendário, como lembrou o Tássio. O tempo vai passando e é preciso que cada grupo desenvolva a sua estratégia e execute ela, coloque logo em prática, até porque, de fato, quando a gente imagina que falta 1 ano e 3, 4 meses para as eleições, é pouco tempo quando você quer imprimir uma marca, principalmente no que diz respeito à atual gestão da Prefeitura de Teresina, que precisa avançar muito, né, no diálogo com a população e melhorar a sua imagem com
à população. Eu acho que o Executivo perdeu tempo em deixar uma pasta tão importante nas mãos de alguém que estava na cara que não seria aliado, não seria do grupo político lá da campanha de 2024. Só ressaltar que Zé Nito e o MDB foi fundamental para a eleição de Dr. Pessoa, ninguém duvida disso, mas é aquela história, o político não pode olhar para o retrovisor. A eleição que importa agora é a do ano que vem. A passada ficou há 3 anos atrás, então, nesse ponto de vista, eu entendo que essa declaração de independência do vereador Zé Nito é natural, mas é algo que já deveria ter ocorrido há mais tempo, porque o Palácio da Cidade, na minha avaliação, perdeu o time, né? Deveria ter tomado essa decisão antes e ter articulado logo toda a sua estratégia no que diz respeito à reorganização do grupo político para o ano que vem. Verdade, não tem sentido ficar dando munição para adversário. Nosso tempo está estourado, agradecer ao Tássio Cruz, a Edna Maciel, ao João Magalhães, a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, tem Comando Geral, com muitas informações, na O Dia TV, na FM Dia 92,7. Às 11h40, na rádio, tem o Jornal Dia no ar. Às 13 horas, estaremos aqui de volta no seu Jornal Dia News. Muito obrigado e até amanhã.